E aí, para que eu possa explicar como que o biomagnetismo atua sobre esses micro-organismos, eu trouxe para vocês um artigo científico que foi publicado na PubMed, aqui numa revista de acupuntura médica, lá no número 29, aqui tem o DOI da revista, ele foi publicado esse artigo no ano de 2017. E ele vai falar sobre a terapia biomagnética de pares e a febre tifoide. E ele consta como um estudo piloto. Por que um estudo piloto? Porque ele lá no final ele vai concluir que o ideal é que a gente amplie a amostra para que faça estudos maiores e não somente da febre tifoide, que a gente possa estudar outros micro-organismos e publicar cientificamente para que a gente tenha aqui parâmetros para começar a estudar o biomagnetismo a nível acadêmico. Então, esse artigo, ele é o único artigo que nós temos publicado de biomagnetismo medicinal no mundo, que está bem desenhado, estruturado numa revista que tem, né, uma característica de ser mais criteriosa nas suas publicações, uma revista onde ela busca ter uma metodologia bem desenhada, não é qualquer artigo que a gente pode publicar, então é uma revista que tem um DOI, que é o número, né, de controle, e de qualidade também de publicações científicas. Então, esse artigo é muito importante para os biomagnetistas e é importante que a gente divulgue para os nossos pacientes também, porque ele desenha o biomagnetismo de uma maneira muito perfeita. E eu vou passar, a gente vai estudar um pouquinho esse artigo. Querem estudar esse artigo científico comigo? O que é que vocês acham? Boa a pegada? Então dá um joinha para mim, que eu não tenho nem um joinha, zero de joinha. Ai, meu Deus do céu, então eu não estou sendo boa de serviço. E aqui trouxe para vocês, antes da gente estudar o artigo, né, o que é a febre tifoide? É uma doença que tem como agente etiológico, então, a salmonela entérica, Sorovar tiffi. Ela é de uma distribuição no mundo, né? Ela existe em todo o planeta Terra, e ela tem características endêmicas em algumas regiões brasileiras, ou seja, são regiões muito mais afetadas no nosso país, a região norte e nordeste. E ela está associada a uma baixa cobertura sanitária. A transmissão da doença, ela pode ocorrer de forma direta, através da injeção de água e alimentos contaminados, através das fezes humanas, que é menos frequente, e pelo contato direto com secreções respiratórias, urina, pus, fezes, vômito. E boa noite, Dina, bem-vinda. E os sintomas, então, dessa enfermidade? Se caracteriza por febre alta prolongada, cefaleia, diarreia, bradicardia, o coração fica um pouco mais lento, prisão de ventre, vômito, dor abdominal, mal-estar, podendo também apresentar casos de complicações, onde a gente vai ter uma hemorragia ali na parte intestinal, enterorragia, putrefação intestinal e esplenomegalia. Então, os órgãos crescem. Ah, que bonito! Então, vamos estudar sim esse artigo. Opa! Então, a febre tifoide, ela está presente e ela pode levar a óbito, principalmente se ela evolui para complicações intestinais. Então, eu vou compartilhar com vocês o artigo. Eu vim aqui, copiei esse DOI que está aqui, esse númerozinho que está aqui, coloquei esse número. Opa, peraí. Coloquei esse númerozinho na internet. Olha, Tia Adri, passando trabalho aqui para compartilhar com vocês. Pronto. Coloquei esse númerozinho aqui na internet, então vocês vão ver a publicação. Vocês estão vendo comigo, né? Conseguem acompanhar aqui comigo o artigo? Sim, tá ótimo, então. Obrigada. Então, nós temos aqui
o DOI do artigo, a publicação dele, né, 2017. Aqui nós temos ele no inglês, a gente pode colocar para a gente ler aqui o português, um resumo, né, dele, e eu vim aqui e cliquei aqui, ele vai aparecer aqui do ladinho o artigo inteiro. Então, a gente pode baixar o artigo em PDF, que foi o que eu fiz, depois coloquei ele para traduzir para o português, mas eu vou colocar, deixar ele aqui para a gente acompanhar na internet mesmo. Então, esse artigo, né, ele vai falar sobre o tratamento de pacientes lá de uma região, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, lá do Quênia, lá na África, muito grossinha, Adri, não dá para fazer mais fininho? Acho que não. Muito bem, então eu vou apagar, porque eu sou riscadeira, né? Daí fica feio as coisas aqui. Então, ela foi publicada desde a África do Sul, esse estudo foi feito na África do Sul, perdão, e havia lá no consultório, num ambulatório, 52 participantes, 52 pessoas foram avaliadas para uma possível doença sistêmica, e dentre esses 52 participantes, incluía ali a febre tifoide como pesquisa. Então, o que esse autor desse artigo, que foi o Francis, cadê o nominho dele? O Frank, perdão, o Brian Frank, o que é que ele fez? Ele, então, buscou, destes 52 participantes da pesquisa, aqueles que testaram positivo através do teste WIDDLE, que é um teste padrão para diagnóstico de infecções por Salmonella typhi. Então, desses 52 participantes, 13 estavam testando positivo para Salmonella typhi, e esses 13, então, foram tratados com o biomagnetismo medicinal através da impactação dos pares biomagnéticos. Então, ele trata como terapia de pares biomagnéticos, BPT, terapias de pares biomagnéticos, ou, né, biomagnetismo médico, que vocês já sabem, então, que foi atualizado para biomagnetismo medicinal. E ele vai lá nos resultados do seu estudo, o que ele percebeu? Que a maioria dos participantes de 13, né, que tinham o teste positivo, desses 13, 10 restaram ou testaram negativamente, de novo, para o teste WIDDLE, depois de 2 dias que foram tratados com os pares biomagnéticos. Então, eu vou desenhar um pouquinho, ele entra aqui na introdução do artigo dele, ele vai descrever a febre tifoide, ele vai descrever o teste, né, que é um teste padrão mundial para diagnóstico, então, de infecção pela bactéria Salmonella typhi, e ele vai falar, então, né, das características a nível mundial e dos sintomas que a pessoa pode ter quando ela tem a febre tifoide. Lá na África do Sul, né, tem as complicações, muita gente morre, as complicações evoluem nos pacientes, e é uma preocupação muito grande. Por quê? Porque como eles se infectam mais de uma vez e tem as condições sanitárias do país também, assim como nós temos aqui, como disse ali, eu citei antes, né, na região norte e nordeste, que nós temos regiões endêmicas para Salmonella typhi. Então, lá existem as complicações e a problemática da medicação. Então, ele vai falar, né, da miocardite, da pneumonia, da endocardite, problemas psiquiátricos como delírio, alucinações, psicoses, e mais o problema do tratamento com os antibióticos, onde os pacientes eles acabam ficando mais resistentes aos antibióticos, não respondem mais ao tratamento. Então, é por isso houve lá, né, esse estímulo de se buscar uma terapia não invasiva, indolor
de baixo custo, que é o biomagnetismo medicinal, para buscar ali, ver se se eles poderiam ajudar aqueles pacientes. Então, eles pegaram aqueles 13 pacientinhos, aplicaram os pares biomagnéticos. Então, aqui, o Frank, ele vai descrever o biomagnetismo, ele vai descrever o teste cinesiológico aqui, desde onde ele veio, né, da parte médica. Lembro que no curso de biomagnetismo eu falo do George Gooder, e também ele vai falar desses testes de força, primeiramente, e depois ele vai nos descrever os testes do biomagnetismo medicinal. Então, aqui ele vai dizer que os nutricionistas utilizam esse teste, que esse teste de força pode ser testado com o deltoide, com o polegar, né, com os membros inferiores, mas isso não interessa muito para a gente, porque a gente, como biomagnetistas, nós utilizamos o fenômeno do encurtamento da perna direita. Então, aqui ele vai descrever como os biomagnetistas realizam o rastreio biomagnético. Bem descrito esse artigo, é um artigo que a gente pode utilizar, né, quando a gente vai apresentar o biomagnetismo em alguma instituição, porque ele está bem desenhadinho de acordo com o legado do Dr. Isaac Góes Duran. Então, ele vai descrever tanto o rastreio nível 1, vê que o artigo é bem pequenininho, e ele ainda vai descrever o rastreio pela bioenergética, pelo nível 2 do biomagnetismo, que é essa conversa, né? Esse enfrentamento do corpo através dessa comunicação binária entre a mente do terapeuta e a inteligência da célula do paciente. Então, aqui ele vai descrever também como que a gente trata, né, esses pacientes que são através da utilização de campos magnéticos, de ímãs, de mais de 1000 Gauss, que são utilizados, então, sobre os pares biomagnéticos. E aí ele vai colocar o tempo de aplicação, vai descrever, né, que na linha do Equador nós precisamos de menos tempo, porque nós temos a interação do campo magnético do planeta Terra, e que lá na região onde ele estava foi necessário mais tempo da impactação dos ímãs. Ele vai colocar que se fosse lá na linha do Equador, seria 3 a 5 minutos, e que na região onde ele tratou os pacientes teve que utilizar mais tempo. Então, tem um cálculo, né? Os biomagnetistas conhecem esse cálculo para buscar, então, o tempo de tratamento. E aí, em seguida, né, ele vai falar que o objetivo do tratamento é equilibrar essa polaridade do tecido que está alterada, normalizar o pH do tecido, e com isso, então, né, nós temos aí a atuação mais efetiva do sistema imunológico sobre os micróbios, né, que são os micro-organismos patogênicos, e esses são eliminados normalmente em questão de alguns dias, mais ou menos, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu acho que aqui teve um problema de tradução do Google, mas tudo bem. E aí, ele vai citar, antes de falar como que ele fez a pesquisa, ele vai citar que o Dr. Góes, dentro desses 30 anos de desenvolvimento desse sistema terapêutico do biomagnetismo medicinal, que ele formou, né, cerca de 30 mil pessoas, e que o biomagnetismo medicinal, ele já está reconhecido em alguns lugares do planeta Terra, né, o México, Equador, Espanha, algumas regiões dos Estados Unidos, e que em alguns lugares também é uma disciplina médica certificada, reconhecida por faculdades de medicina. Né, nós temos ali a faculdade de medicina, a faculdade do México, Equador, Chile e Espanha. E aí ele vai desenhar para a gente como que ele fez esse tratamento, então, desses 13 participantes. Então, os pacientes que testaram positivo foram 13, de acordo com o teste que nós citamos antes. Eles foram examinados, então, através da técnica do biomagnetismo medicinal, através da bioenergética que foi descrita acima. Então, ele fez um rastreio
nível 2 do biomagnetismo medicinal, mas ele fez um rastreio somente dos pares biomagnéticos que estão relacionados com algum tipo de tifo mesmo, porque ele usou aqui a Morganella tifo, que ele vai citar mais abaixo, o Balantides tifo, a Morganella tifo e a Salmonella tifo. Então, ele vai buscar os pares aonde esses micro-organismos poderiam estar alojados, e ali ele cita esses pares que ele buscou pela bioenergética. Então, é como se ele pegasse aquele mapa grande, que tem 230 pontos, para que o biomagnetista rastreasse, e ele pegou somente para rastreio aqueles pares que poderiam estar relacionados com a Salmonella tifo, que era o que estava positivo no teste Widal. E aí, ele aplicou esses pares, deixou o tempo necessário para tratamento, né? Identificou a polaridade magnética negativa, positiva, deixou as pernas alinharem e deixou o tempo necessário. Então, aqui ele está descrevendo isso. E aí, então, o que aconteceu? 2 dias depois, esses pacientes, esses 13 pacientes, foram retestados. 10 negativaram. E 3 seguiram positivos. Desses 3 pacientes que seguiram positivos, o que eles fizeram, né? O protocolo foi utilizar a antibiótico terapia convencional, né? Que tem os 2 antibióticos citados ali em cima, o cipro e o esqueci o nome do outro, que é indicado para o tratamento lá na África, né? Aqui no Brasil também são os mesmos antibióticos. E aí seguiu tratando os pacientes com o biomagnetismo. Então, ele seguiu impactando os ímãs por mais uma sessão. E o que aconteceu? Opa! E aí, o que aconteceu? Aqui ele descreve, né, como que a gente vê o paciente quando ele está em tratamento. Então, isso aqui não é o lugar onde ele tratou os pacientes, né, nem são esses os pares, é só um modelo, uma amostra de como fica o paciente com os ímãs no corpo, deixou desenhadinho aqui. E aí, ele percebeu o seguinte, que desses 10 pacientes que ficaram melhores, assim como aqueles 3 que continuaram testando positivo, todos eles tiveram melhora nos sintomas. Apesar de continuarem testando positivo, aqueles 3 pacientes, dos 13, eles melhoraram dos sintomas, se sentiram melhor. Mesmo assim, por terem testado positivo depois de 2 dias, seguiram com o antibiótico. E aí, conclusão do estudo, então, que o estudo piloto demonstrou em uma uma maioria significativa de 10 para 13 dos participantes tiveram a eliminação da bactéria quando tratados com os pares biomagnéticos. E ele fala, né, que outros estudos em larga escala são necessários sobre o uso da terapia do biomagnetismo medicinal, sobre a febre tifoide e sobre outras doenças, porque é realmente uma ferramenta que pode ajudar muito na saúde pública, principalmente porque ela é uma técnica de baixo custo, indolor e não invasiva. E como ele vai colocar, se vocês lerem a discussão depois desse artigo, ele vai colocar, é muito simples de aplicar no corpo da pessoa. Muito fácil e em poucos minutos. E nesse caso da Salmonella tifo, veja só que interessante. Ele fala desses pares aqui, né, que é um par, trocânter maior, temporal com temporal, periepático, cervical com supraespinhoso. Então, o que acontece? São poucos os pares biomagnéticos que o Dr. Góes mapeou para a Salmonella tifo. Que ele diz no artigo aqui que não custaria, né, esses protocolos pequenos estarem disponíveis no ambulatório de um posto de saúde, de uma UPA,
para que os próprios enfermeiros, técnicos de enfermagem, testassem os pacientes. Então, o paciente testou positivo para dengue, a gente tem os pares de dengue. O paciente testou positivo para o coronavírus, a gente tem os pares do coronavírus. E como ele fala aqui, ele diz assim, olha, pode ser que nem todos melhorem, que ele diz aqui, e se a gente tivesse feito um rastreio completo daqueles 230 pontos, será que os benefícios não seriam maiores? Se tivesse realizado mais de um tratamento de par biomagnético, impactado mais de uma vez, será que aqueles 13 pacientes não teriam melhorado? Será que se tivesse feito o exame, não no segundo dia, mas no terceiro dia, será que o próprio corpo não teria eliminado os micro-organismos, já que aqueles 3 pacientes que testaram positivo tiveram melhora nos sintomas? Então, essas questões o Frank deixa em aberto para que hajam novas pesquisas, estimulando a que a gente faça isso também. Então, eu trouxe isso para que a gente pudesse perceber a importância da gente ter um artigo científico publicado, a importância de que nós, biomagnetistas, façamos parcerias com médicos, com clínicas, com laboratórios, para que a gente tenha um exame antes e um exame depois, para que a gente também possa testar pequenos protocolos e quando não tem essa melhora, que a gente possa ter esse rastreamento completo, porque o Dr. Góes sempre cita que o melhor tratamento para qualquer doença é o rastreio completo. O que é o rastreio completo, Adri? É justamente a gente seguir aquele mapa completo. Vocês querem a referência depois